Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezebion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Donová de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. O reinado de Jeorão. Descansou Josafá em seus pais. Foi sepultado com ele na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Safatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda, porém, o reino do seu deu a Jeroão por seu o primogênito. Tendo Jeroão assumido o reino de seu pai, havendo se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeroão de idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram da casa de Acabe, porque a filha deste era mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito para dar a ele sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos dias de Jeroão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e construíram seu próprio rei. Pelo que Jeroão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele, de noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam, e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá. Até o dia de hoje, ao mesmo tempo, se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixava ao Senhor Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desagradar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Josafá teu pai, nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, introduziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa do teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com um grande flagelo teu povo e os teus filhos, e as tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grandes enfermidades nas tuas entranhas, enfermidades que aumentará dia após dia até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeroão, o anônimo dos filisteus, dos arábios que estão do alto dos etíopes,
Esses subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se achavam na casa do rei, como também seus filhos, suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeocás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta, dia após dia, ao cabo de 2 anos, saiu-lhe as entranhas por causa da enfermidade, morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez com seus pais. Era ele de idade com 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. O reinado de Acasias, os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou no caminho da casa de Acabe, porque sua mãe era quem aconselhava a proceder inquietamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe. Porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para a sua perfeição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e remou de Gileade a peleja contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou para Jezreel para curar das feridas que lhe fizeram em Ramã, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel. Portanto, estava doente. Jeel mata a Acasias. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a tua ruína, fosse visitar a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeel, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar Jeel juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá, os filhos dos irmãos de Acasias, que serviram, e os matou. Depois mandou procurar a Acasias, e achando em Samaria onde se havia escondido, o trouxeram a Jeel e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração, e ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Atalia usurpa o trono. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a toda a descendência real da casa de Judá. Mas Josabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, pôs a sua ama numa câmara interior. Assim Josabeate, a filha do rei Jorão, mulher da sacerdote Joiada, irmã de Acasia, o escondeu de Atalia, e não foi morto. Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Joás, ungido rei de Judá.
No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obedé, Maaseias, filho de Adaías, e Eliasaf, filho de Zicre. Esses percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e as cabeças das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que estáis no sábado, servirá de guardar da porta. Outra terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Esses entrarão, porque são santos. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estarei com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, segundo tudo quanto lhes ordenava o sacerdote Joiada. Tomou cada um os seus homens, tanto os que estavam como os que ainda no sábado. Tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado. Portanto, o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito a casa real até o seu lado esquerdo, até o altar, até o templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho e construíram o rei. Joiada e seus filhos ungiram e gritavam: Viva o rei! A morte de Atalha. Ouvindo Atalha o clamor do povo que corria, louvava o rei, veio para onde este achava na casa do Senhor. Olhou, e eis o rei estava junto à coluna. À entrada, os capitães que tocavam trombeta junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas também os cantores com os instrumentos músicos. Dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse: fazei-a sair entre os fileiras. Se alguém a seguir, matai a espada. Porque a sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. A aliança de Joiada. Joiada fez aliança entre si mesmo o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo dirigiu para a casa de Baal